Olá, seja bem-vindo para o plano de leitura da Bíblia com a Ceia. Hoje nós começamos 1 Samuel e eu vou te dizer, esse livro contém mensagens espirituais libertadoras. E nos primeiros capítulos, nós vamos ver a história de Ana e de Eucana e como se deu o nascimento de Samuel. Samuel nasce num tempo em que Eli era profeta e juiz da terra de Israel. Mas ele era um juiz que não valorizava, que desprezava a palavra e a verdade de Deus, tanto que seus filhos, Ofni e Finéias, que também exerciam sacerdócio, eles tinham comportamentos assim completamente distorcidos, comportamentos terríveis de desaprovação mesmo diante do altar, e Deus diz o seguinte sobre eles. Está no capítulo 2, versículo 12, não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Então, quando nós sabemos a palavra de Deus, nós sabemos o poder da palavra, nós sabemos o que Deus espera de nós, mas nós fazemos as coisas como nos convém. Deus entende isso como uma falta de consideração e de valor pela sua palavra, e Deus, ele jamais fala com quem não considera a ele mesmo. E é muito interessante falar sobre isso, porque hoje em dia, o que mais nós vemos dentro das igrejas cristãs é a consideração pelo louvor, é a consideração por oportunidades, mas na hora da palavra, as pessoas se dispersam muitas vezes. Na hora da palavra, as pessoas não querem ouvir a palavra. Elas não têm ouvidos para ouvir a palavra. Viajar em suas cadeiras ou viajar em seus pensamentos durante o momento da palavra. E ali também há a desconsideração pelo Senhor. Não é só aqui nessa situação quando homens, servos de Deus, vão fazer as coisas e fazem de maneira relaxada, que também acontece nos nossos tempos. Pessoas que se levantam para ser sacerdotes do Senhor e fazem as coisas de maneira relaxada. Ofni e Finéias, eles estavam assim no limite com Deus. Quem chega nesse meio caminho? Samuel, fruto do voto de Ana. Chega Samuel e Samuel ele fazia tudo certinho. Samuel tinha um coração certo diante da presença de Deus e Deus escolheu falar com ele. Deus não fala com quem despreza a sua palavra. E aqui no texto, nós vamos perceber no capítulo 2 e no capítulo 3 que Deus ele já estava assim esperando o momento em que Samuel teria condições de assumir para fazer o que ele desejava fazer com Eli e seus filhos. Eu fico pensando, sabe, às vezes o prazo que você está tendo para se arrepender, não é que Deus está te dando muito tempo, que ele não está nem aí, é porque o teu sucessor, é por ele que Deus está fazendo. Deus tá deixando a pessoa que vai assumir o lugar de honra crescer, amadurecer. Então, se você hoje está fazendo alguma coisa que despreza a Deus, não acho que o tempo que Deus está permitindo você continuar fazendo dessa maneira é porque Ele aceita, é porque Ele gosta, mas é porque quem vai te substituir está sendo preparado. E isso precisa ser dito, isso precisa ser ministrado, sabe por quê? Porque nós tendemos a menosprezar a Deus até nesses momentos. Achamos que nós não precisamos de arrepender, achamos que nós não precisamos mudar de vida, achamos que as coisas podem ser. Deus não está fazendo nada, Deus não me destruiu, então é porque tá tudo bem. Não despreza a palavra de Deus na tua vida. Não despreza. Acontece que chega esse dia. E antes desse tempo chegar, Samuel escuta a voz de Deus. E Deus fala tudo que ele ia fazer. Ele conta para Eli e ele fala. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe, ele está certo. E acontece. Acontece. Ofni e Finéias morrem no mesmo dia, como Deus havia dito, e Eli morre quando ouve a notícia. A arca do Senhor tinha sido sequestrada pelos filisteus e tinha sido levada para uma casa de deuses e seus filhos tinham sido mortos.
nos próximos capítulos que se seguem dessa situação toda, que é o capítulo 5, nós vamos ver a arca do Senhor colocando os deuses dos filisteus de joelho. E aonde essa arca estava, ela julgava o pecado, julgava a maldição, julgava a idolatria daquele lugar. E é tão interessante nós pensarmos sobre isso, porque Deus tem começado Samuel falando sobre isso conosco, porque Deus, pela sua palavra, ele vai julgar pecados, ele vai julgar más intenções, ele vai julgar a presença do inferno, ele vai organizar. A palavra de Deus tem um poder violento, é por isso que nós não podemos tratar ela como se ela não valesse nada. As coisas de Deus têm um valor e um poder violento, é por isso que nós não podemos tratar as coisas de Deus como se elas não valessem nada. E sabe o que acontece? Onde eles levavam a arca, o povo já estava com medo, porque era praga, era tumor. Então eles pegaram, fizeram uma carroça, colocaram ali oferendas, sacrifícios e fizeram as vacas andarem. Falaram, olha, leva porque... E aconteceu o seguinte, essas vacas elas chegam na região de Deus, né, do povo de Deus, e ali os levitas da tribo de Levi pegam, fazem ali tudo, um sacrifício e tal, só que alguns olham dentro da arca e morrem. Ali eles já mandam a arca para uma pessoa muito especial, uma pessoa que cuidaria dela, da revelação, da presença de Deus com zelo. Sabe quem é? Está aqui no capítulo 7, Abinadab. Quer conhecer mais sobre isso? Vem ler a Bíblia com a Ser. A partir desses próximos capítulos, você vai perceber a unção de prosperidade que tem quando a gente recebe a palavra de Deus e não trata ela mal, não trata as coisas de Deus com arrogância, mas trata com humildade, com amor, com perseverança, com trato. Abinadab cuidou com tanto trato, com tanto amor, que aquela arca fez a casa dele ser próspera, fez a vida dele ser próspera. Ele cuidou com tanto afinco das coisas de Deus que Deus o abençoou. Não menospreze a palavra, a direção, a ordem de Deus na tua vida, porque às vezes é exatamente por isso que Deus disse não, você fez sim. Que Deus disse faça dessa maneira, você fez de qualquer jeito. Que Deus falou, poxa, mas você está na igreja, mas não ouve a minha palavra. Você só está quando é para você fazer alguma coisa. Quando você não está fazendo, você está nem aí para minhas coisas. Quando você está fazendo, muitas vezes está fazendo de qualquer jeito. E ali, nessas situações, é quando a gente começa a colher o fruto da ira de Deus. Ai, Deus, mas por que está acontecendo isso? Por que essa porta não abre? Eu já fiz jejum, já fiz oração, já fiz voto. Qual a importância da palavra de Deus na tua vida? Hoje eu quero que você reflita sobre isso. Qual a importância da palavra de Deus na tua vida? Independente de como, de que maneira essa palavra está chegando. Qual a importância das coisas de Deus na tua vida? Pensa a hora. Faz um voto no altar. Pede para Deus uma nova oportunidade. A oportunidade de tratar as coisas de Deus do jeito que Ele merece. Eu espero você para a leitura dos próximos capítulos de 1 Samuel. Que Deus te abençoe.